Olá, eu sou o Lucas Pilvelli e hoje aqui no nosso canal, aqui no nosso vídeo, eu vou ensinar mais um tipo de pão para vocês. A pedidos, eu vou ensinar fatias húngaras. Essa massa de pão, gente, é bem gostosa, esse pão é uma delícia e todo mundo vai adorar. Então testem mesmo essa receita aí na casa de vocês, ok? Você pode fazer na mão a massa sem problema nenhum ou na batedeira. Eu recomendo, se você for fazer na batedeira, utilizar uma batedeira que tenha uma potência que aguente bater massas de pão, porque essas batedeiras mais simples, elas não aguentam, então você vai fazer na mão, ok? Então aqui eu vou fazer na batedeira, então nós vamos começar colocando 700 gramas de farinha de trigo na batedeira. Depois que eu coloquei 700 gramas de farinha de trigo, nós vamos acrescentar aqui meia colher de sopa de sal. Depois que eu acrescentei o sal, nós vamos acrescentar 12 gramas de fermento biológico em pó, o seco, tá? Fermento para pão seco. 12 gramas, que é o envelopezinho, aquele que você encontra nos supermercados. E vamos começar a acrescentar os ovos. Vamos colocar 3 ovos, vamos batendo, né, aqui com a batedeira, e depois nós vamos acrescentar cerca de 200 ml de leite. Vamos acrescentar o leite aos poucos e vamos sempre com a batedeira ligada para poder incorporar todos os ingredientes. E essa massa ela é bem bacana porque ela fica super saborosa e o açúcar dela a gente vai utilizar leite condensado para adoçar. Então aqui nós vamos acrescentar uma lata de leite condensado. Você vai batendo, dependendo da farinha, se é mais úmida, se é uma farinha um pouquinho mais seca, você pode adicionar um pouquinho mais de leite, se for necessário, ou vai equilibrando aí a questão do um pouquinho mais de farinha. De repente ficou um pouquinho mole, você pode adicionar um pouquinho de farinha, sem problema nenhum. E aí nós vamos bater bem essa massa até ela ficar elástica. Lembrando, gente, quando a gente vai fazer massa de pão na batedeira, ou você utiliza os ingredientes em temperatura ambiente, ou pode até, se tiver muito calor, você pode utilizar os ingredientes gelados, tá? Porque o que acontece? Você não pode aquecer demais a massa. Quando a gente sova na mão, não tem esse perigo de aquecer demais a massa. Então você pode até utilizar o leite morno em temperatura ambiente. Mas quando a gente faz na batedeira, se você, pelo atrito, batendo ali, se esquenta muito a massa, aí acaba matando o fermento, que a gente chama um termo que chama-se queimar a massa. E aí a sua massa acaba não crescendo. Então, ou utilize em temperatura ambiente os ingredientes, ou gelados, se tiver muito calor aí onde você for fazer o pão. Depois que a minha massa estiver bem lisa, ok? Essa é uma massa que ela gruda um pouquinho na mão, ela não fica totalmente assim, sem grudar na mão, ok? Aí nós vamos tirar da batedeira, vamos fazer uma bola aqui, vamos bolear. Vou utilizar aqui uma vasilha, um bowl, vou untar com um pouquinho de óleo e vou colocar essa massa para crescer até que ela dobre de volume. Fecha com plástico filme e deixa crescer. Enquanto a massa vai crescendo, nós vamos fazer o nosso recheio. Para fazer o nosso recheio aqui, nós vamos utilizar 150 gramas de manteiga. O ideal é que seja manteiga mesmo, não seja margarina, ok? 150 gramas de manteiga. Vamos acrescentar 100 gramas de coco ralado, esse coco ralado seco, ok? E vamos acrescentar também meia xícara aqui de açúcar refinado. Vamos misturar bem para formar uma pasta, ok? E aí a gente vai reservar. Nesse pão, ele também vai uma calda. Então, para fazer essa calda, o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar com uma lata de leite condensado, 500 ml de leite, e vamos reservar para depois a gente colocar no pão, ok? Então, o processo para fazer o pão, nós vamos fazer o seguinte. Nós já temos a nossa massa super linda aqui, que ela cresceu, dobrou de volume. Vamos tirar essa massa do bowl. Vamos polvilhar um pouco de farinha. Eu vou dividir aqui em duas partes para ficar mais fácil para a gente fazer, ok? Então, eu vou fazer o mesmo processo com as duas partes, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos polvilhar um pouco de farinha na bancada, abrir com um rolo, um retângulo. Depois disso, nós vamos pegar a nossa manteiga, né, o nosso recheio, que é a manteiga ali com coco e açúcar, vamos espalhar bem assim na nossa massa, né, nesse retângulo, e depois nós vamos enrolar como se fosse um rocambole. Depois que eu enrolei como se fosse um rocambole, nós vamos cortar com uma faca em fatias, ok? E aí vai ficar esses rolinhos aqui. Nós vamos untar uma forma com desmoldante. Depois vou colocar esses pedaços, né, que a gente cortou aqui dentro da forma. Vamos colocar um plástico filme em cima, ou você pode também tampar com plástico sem problema nenhum. E vamos deixar crescer até dobrar de volume novamente. E aí vamos deixar crescer. Depois que cresceu, dobrou de volume, nós vamos pegar 2 ovos inteiros, vamos bater bem o ovo, misturar bem a clara com a gema, e depois com o pincel nós vamos pincelar a parte de cima de todos os pães. E vamos levar para um forno pré-aquecido, 180 graus, para poder assar esses pães.
Eles assam cerca de 30 a 40 minutinhos. Depois que assou, nós tiramos o pão quente do forno e ele quente mesmo, nesse mesmo momento nós vamos pegar e vamos colocar a nossa calda por cima. E aí você umedece com essa calda e aí eu recomendo que você espere mais ou menos aí o pão esfriar, claro, uns 30, 40 minutinhos para poder comer, que ele fica gostoso, assim, por causa da calda, ele fica mais gostoso quando ele demora um pouquinho mais para você comer, que aí a calda pega bastante sabor, penetra bem no bolo, no pão, e aí fica bem, bem molhadinho. Essa receita, gente, ela tem vários processos, mas ela é fácil de fazer, só tem os processos, assim, não é muito difícil, e ela fica super gostosa para você fazer um pão aí para tarde, para o pessoal vai adorar, para tomar café, ou até mesmo para comercializar. Vocês façam, testem em casa que vocês vão adorar. E para receber, gente, todas as novidades aqui do canal, novidades quando a gente lança cursos novos, enfim, nós criamos um grupo de WhatsApp. Esse grupo, nós abrimos agora novamente para você participar. Esse grupo ele é gratuito, então você vai receber vários conteúdos lá dentro, várias informações. Para isso tem um link aqui na descrição do vídeo. O primeiro link que está aí, você clica, entra no nosso grupo de WhatsApp e tem um pouquinho de paciência, porque por lá a gente vai mandar as informações. Toda semana tem novidade para vocês. E se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, então clica aqui, se inscreva, clica no sininho também para receber uma notificação. Toda semana a gente também tem novidade, tem vídeos novos aqui ensinando para vocês confeitaria, panificação e tá vindo receitas de salgadas também que o pessoal pediu. Em breve a gente vai estar fazendo.